Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago. Estou gravando esse vídeo aí em celebração ao primeiro mês de vida do canal e como uma forma aí de celebrar simbolicamente essa data, eu vou criar um quadro novo que se chama Os Filmes da Minha Vida, onde eu vou apresentar algumas indicações de filmes, que são muito marcantes e especiais aí ao longo dessa minha carreira de cinéfilo e que eu considero que são filmes bastante significativos e representativos para mim. Por incrível que pareça, falar dos filmes que são especiais ou que são marcantes, não é uma tarefa das mais fáceis, assim, porque além da questão técnica e dos aspectos, cinematográficos da obra, existe um envolvimento emocional e um envolvimento muito íntimo com as obras, né. Então são filmes, que falam também muito sobre mim, né. Então, a partir do momento que você cria essa identidade e essa relação com essas obras, são filmes que acabam falando muito sobre quem a gente é, né, sobre os nossos valores, naquilo que a gente acredita. Então, esse tipo de exposição é sempre um desafio, né. Mas a proposta desse quadro é justamente essa, apresentar filmes que significam, muito para mim, tanto em termos pessoais, mas que eu acho que tem valores, cinematográficos que são muito importantes, são muito relevantes e que são obras que ajudaram a construir muito a minha identidade cinematográfica, né. Então, elas falam muito sobre esse meu ponto de vista, sobre os filmes e as obras cinematográficas em si, tá. Espero que vocês gostem desse quadro novo e a minha, aposta é de indicar, colocar esse filme, essas indicações, né, pelo menos uma vez por mês, né, já que o canal está comemorando o primeiro mês de vida, então esse quadro, Os Filmes da Minha Vida, ocupará aqui o canal pelo menos uma indicação para cada mês. Vamos lá? Bom, o primeiro filme que eu gostaria de indicar nesse quadro, Os Filmes da Minha Vida, é O Amor à Flor da Pele, do diretor Wong Kar-wai. Esse filme eu considero que é um dos filmes mais, sensíveis e poéticos, que já foram lançados agora nesse século XXI. É uma produção que, funciona como uma espécie aí de um balé cinematográfico, onde o Wong Kar-wai, ele estabelece a narrativa, através de um rigor técnico extremamente elegante, só que ele tem um apuro visual estético, que é bastante hipnótico, né. Ele tem uma predileção por planos longos, suntuosos, ele tem uma paciência, narrativa, onde ele não demonstra nenhum tipo de pressa para que a gente possa, entender e compreender cada vez mais o aspecto emocional dos seus personagens. Ele aposta numa trilha sonora bastante reflexiva, melancólica, hipnótica, em que ele vai fazendo com que essa dança, né, que é construída entre os personagens, seja embalada aí por essa trilha bastante suntuosa. A fotografia é bastante pesada, carregada, onde há um predomínio aí da cor vermelha, né, da cor da paixão, que fortalece muito essa questão do aspecto emocional, e os próprios figurinos dos personagens são bastante sisudos, elegantes, que funcionam até como uma espécie aí de armadura aí que vai combinar muito com a temática do filme, né. A trama do filme, ele acompanha o Shao, que é um jornalista e aspirante a escritor, que ele resolve se mudar, para um quarto num bairro simples de Hong Kong, e ao lado desse quarto vai morar um outro casal
cuja personagem feminina principal é a Shan. E os 2, por serem vizinhos, eles acabam compartilhando, do distanciamento e da ausência dos seus companheiros durante o período em que eles passam a morar, nesses quartos, né. E só que eles, por conta aí da personalidade deles e por até para evitar qualquer tipo de comentário, das pessoas, eles evitam ao máximo qualquer tipo de aproximação física ou até emocional, justamente para que essa aproximação ela não seja interpretada de uma maneira incorreta, né. Só que com o passar do tempo, eles acabam se dando conta de que os seus companheiros estão traindo eles, né. Eles passaram a ter um relacionamento extraconjugal, né. E isso acaba sendo uma experiência, assim, devastadora para eles, porque, eles percebem que existe uma sintonia entre eles, eles percebem que existe uma química entre eles, mas que, eles, o tempo todo, eles se negaram a reconhecer isso, justamente em respeito e pela fidelidade que eles tinham com seus companheiros, né. Então eles acabaram, negando e eles acabaram reprimindo todo esse sentimento, justamente para que eles não pisassem na bola, né, para que eles, eh, não se deixassem levar por conta desse sentimento que eles passaram a nutrir para eles, mas é justamente isso que acabou acontecendo com os seus companheiros, né. Então essa experiência é bastante devastadora de uma maneira emocional, tanto é que o filme promove, algumas sequências em que eles realizam, ensaios, como se fossem ensaios de uma peça de teatro, onde eles experimentam, justamente as experiências que os seus companheiros tiveram ao se deixar levar por esse sentimento, né. Então, o que eu acho que é uma sacada, assim, extremamente brilhante do roteiro, porque a partir do momento que nós estamos assistindo O Amor da Flor da Pele, é como se nós estivéssemos assistindo 2 filmes em um. Nós estamos assistindo, o filme em que mostra o drama, o sofrimento entre esses 2 personagens, que são muito interessantes e que eles precisam reprimir esse sentimento, até vamos dizer assim, de uma maneira platônica, né, ao mesmo tempo que nós estamos, indiretamente acompanhando a construção do sentimento que passou a existir entre os seus companheiros, né. Então é um filme, assim, extremamente lúdico e poético na maneira delicada em que eles abordam esses temas, assim, de uma maneira, bastante sensível, né, sem fazer julgamentos, e que é justamente, um dos grandes limitadores dos 2 próprios personagens, né. Eles se privam, de vivenciar esse sentimento que eles não têm um para o outro, por conta da personalidade deles, por conta do medo, por conta do julgamento das pessoas ou até mesmo das convenções que a sociedade estabeleceu ao longo do tempo, mas ainda assim o filme é bastante sensível e delicado para lançar um olhar sobre esses 2 personagens principais, mas ao mesmo tempo isso repercute para os outros 2 personagens que a gente sequer chega a se aprofundar muito, né, a gente não acompanha muito a relação dos outros 2 personagens, mas é como se a gente estivesse vendo eles em cena também. Então o filme, ele é muito eficiente justamente a explorar essa questão do que fica subentendido, né, daquilo que é deixado de lado. Então, nem tudo o que é construído, sobre o aspecto emocional e sobre a trajetória dramática desses personagens são, aspectos que nós vemos em cena, né. Esses aspectos muitas vezes ficam em segundo plano, eles ficam fora de cena ou eles ficam subentendidos. E o Wong Kar-wai, ele estabelece através desse filme
uma experiência, uma abordagem sobre o isolamento das pessoas, né. Ele mostra que esse isolamento não necessariamente é um isolamento, físico ou geográfico, mas é um isolamento emocional também. Como muitas vezes nós, como seres humanos, vivemos prisões, dentro de nós mesmos, né, como a gente acaba se aprisionando emocionalmente por conta de sentimentos ou de emoções que a gente, não prefere, né, não expressar, ou não colocar para fora, ou não se deixar permitir viver essas experiências, por uma série de razões, né, pelas quais eu comentei. Então, esse isolamento, esse olhar que o Wong Kar-wai, ele é muito elegante, ele é muito preciso, ele é muito metódico e, ao mesmo tempo, ele consegue ser muito poético e muito lúdico ao mostrar esse isolamento como uma espécie de condenação, né, como uma espécie de uma prisão interior que os próprios personagens estão experimentando. Então, toda a parte técnica, que serve para a direção do Wong Kar-wai, ele, de uma certa forma, ele está transmitindo, ele está comunicando justamente essas mensagens, né, sobre aquilo que é deixado em segundo plano, aquilo que é subentendido, e mostra que as escolhas que a gente faz na vida é que vão direcionar os caminhos que a gente vai percorrer. Só que o filme também aborda sobre o peso e o fardo daquilo que a gente deixa para trás, né, porque a partir do momento que nós fazemos escolhas na vida, tem muita coisa que a gente acaba tendo que deixar de lado. Como diriam os poetas Platão e Lulu Santos, às vezes a gente pode até gostar de um determinado alguém, mas talvez seja preferível deixar escondido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Vivenciar experiências como essa, que são promovidas pelo filme Amor à Flor da Pele, são, produções cada vez mais raras, dentro da indústria cinematográfica, porque são obras de arte, são obras do audiovisual que fazem com que, os mais diferentes sentidos do espectador sejam explorados, né. E o Wong Kar-wai, ele é extremamente eficiente para justamente explorar a parte estética nas mais diferentes vertentes que a linguagem cinematográfica permite, e ainda assim se aprofundar no aspecto emocional desses personagens centrais que precisam, esconder e camuflar esses sentimentos como uma forma aí de tentar lidar e interpretar um pouco melhor, as situações que estão acontecendo com eles, né. E o que é curioso é justamente isso, essa confusão, esse dilema moral que os 2 personagens estão experimentando, são justamente os mesmos, questionamentos que os seus companheiros fizeram, né. Então, assim, não existe muita diferença entre aquilo que eles estão vivendo ou que eles estão experimentando com aquilo que acabou acontecendo, na história de vida dos seus companheiros, né. Então, o filme ele até acerta nesse ponto de não fazer julgamento. Afinal de contas, a gente como espectador está assistindo aquele casal, a gente está assistindo esses 2 personagens, e a gente percebe o quanto que é doloroso para eles ver que eles estão, fazendo com que esse sentimento ele fique, camuflado, né, que ele fique, subentendido, e a gente gostaria tanto que eles vivenciassem essa experiência, mas ao mesmo tempo a gente sabe que eles de uma certa forma estão machucados, né, porque justamente eles são, os personagens traídos também, né. Então, assim, ao mesmo tempo que eles são, os apaixonados, eles também são os personagens traídos, né. E o filme ele estabelece essa dinâmica, né, até que ponto esses 2 personagens eles vão se colocar diante dessa história como vítimas das circunstâncias, ou até que ponto eles vão assumir o protagonismo das suas histórias e se tornarem senhores do próprio destino delas, né. Então
essa dinâmica, essa complexidade da história dos 2 personagens, ele é muito sensível e é muito apaixonante pela maneira como o Wong Kar-wai, ele escolhe, a maneira como vai ilustrar isso. E o título em português desse filme, ele faz todo sentido, né, porque quando a gente fala em alguma coisa à flor da pele, é porque é alguma coisa inevitável, é alguma coisa que transcende a própria natureza física dos personagens, né. E de uma certa forma, o convite que o Wong Kar-wai faz, para o espectador é justamente que a gente experimente, essas emoções que os personagens estão vivendo de uma maneira tão autêntica que é como se a gente realmente estivesse sentindo isso também à flor da pele. É como se a gente tivesse que assistir esse filme de peito aberto. E você, já teve a oportunidade de assistir Amor à Flor da Pele, do Wong Kar-wai? Se você já assistiu, comente, compartilhe aí as suas impressões a respeito do filme. E se você ainda não viu, fica aqui o convite para que você vivencie essa experiência cinematográfica que é uma das mais lindas e poéticas histórias de amor. Um grande abraço. Tchau, tchau.